Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos estudar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela é muito importante porque dita o funcionamento das máquinas térmicas, como que elas se comportam. Mas como que eu sei que uma máquina térmica se comporta? Bom, ela utiliza, primeiro, ela recebe uma quantidade de calor que a gente vai chamar de Q ou ΔQ. Todo o calor que vai ser fornecido para uma máquina térmica, ele vai ser utilizado de duas maneiras. Uma, para realizar trabalho, lógico, ou seja, vai pegar aquela energia e vai transformar em alguma coisa útil, e o resto é para a própria manutenção, ou seja, para a energia interna da máquina, certo? Então a gente consegue perceber que a primeira lei da termodinâmica define exatamente isso, o funcionamento de uma máquina térmica. E essa máquina térmica a gente pode dizer que a quantidade de calor que está aqui, ó, que a máquina térmica recebeu, é dividida em duas partes. Então, se eu somar o trabalho com a energia interna, o que eu tenho? Nada mais, nada menos que a quantidade de calor que foi recebida pela máquina, certo? Então, a gente pode dizer que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a energia interna. Só que, como ocorre variação, a gente pode dizer que a variação da quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, certo? E isso vai ser importantíssimo para os próximos exercícios que nós vamos resolver, tá certo? Bom, olha só o que a gente percebe, que um sistema ele não consegue nem criar nem consumir energia, ou seja, a energia não pode ser criada nem destruída, certo? O que pode acontecer? Ela pode ser armazenada e transferida, não é isso? E nessas situações, o que vai acontecer? Eu vou receber uma quantidade, quer dizer, a máquina vai receber uma quantidade de calor e ela vai utilizar como trabalho ou energia interna. Aí, de acordo com o que ele recebe, você vai ter um tipo de relação. Ou seja, ou você vai ter um maior trabalho, ou você vai ter mais energia interna sendo utilizada. E aí a gente sabe que sempre vamos usar essa equação, que o ΔQ é igual a trabalho mais o ΔU, certo? Aqui embaixo a gente tem uma tabelinha, certo? Onde a gente relaciona calor, trabalho e energia interna, tá certo? Bom, como que eu vou perceber? Eu sei que o trabalho ele vai se relacionar com o volume. O que significa isso? Se o volume aumenta, o meu trabalho aumenta. Logicamente, se o meu volume diminuir, o meu trabalho vai diminuir. Se o volume aumenta, trabalho positivo, lembra? Se o volume diminui, trabalho negativo. E a energia interna vai se relacionar com a temperatura, certo? Significa o quê? Que se a minha temperatura aumenta, minha energia interna também aumenta, certo? Então isso tem que ficar bem claro para a gente poder andar daqui para frente. Então, se o corpo recebe calor, ele realiza trabalho. Portanto, sua energia interna aumenta. Significa que a relação é maior que zero, certo? Então, olha só, recebeu calor, realiza trabalho e aumenta a energia interna. Portanto, a minha relação é positiva. Significa que isso aqui funciona perfeitamente como deveria. Se cede calor, se tá perdendo calor, certo? Ele recebe trabalho. Significa que sua energia interna diminuiu. Lembra a diferença entre máquina térmica e geladeira? Então, olha só, aqui você imagina a máquina a vapor e aqui você imagina a geladeira. Então aqui a relação vai ser menor do que zero. Se não troca calor com o meio ambiente, não realiza e nem recebe. Portanto, a energia interna não varia. Ou seja, essa relação não existe. Tá certo? Então vamos tentar entender isso melhor? Olha só, a gente vai tentar entender isso em todas as transformações gasosas. Mas olha só, se o sistema realiza trabalho, o trabalho é maior que zero. Se o sistema sofre trabalho, trabalho menor que zero. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Lembra? Ó, expandiu, trabalho positivo. Comprimiu, né? Trabalho negativo. Não mudou o volume, zero. Sistema recebe calor, ΔQ maior que zero.
sistema libera calor, ΔQ menor que zero. Se a transformação for adiabática, ou seja, troca aquela transformação que ocorre tão rápido que não há trocas de calor com o meio ambiente, não existe ΔQ, certo? Temperatura do sistema aumenta? Aumenta a energia interna. Lembra? Maior agitação molecular, maior energia cinética. Isso. Temperatura do sistema diminuiu? Diminui a energia interna. Se a transformação é isotérmica, ou seja, não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Então vamos ver? Olha só. Primeiro a gente vai estudar na transformação isobárica, com pressão constante. O que a gente sabe? A gente sabe que a primeira lei da termodinâmica diz que variação da quantidade de calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Mas o que eu sei? Eu sei que o trabalho é igual a quem? Pressão vezes variação do volume, certo? Se eu for olhar aqui no gráfico, eu tenho pressão e eu tenho variação de volume. Ótimo! Então significa que vai funcionar perfeitamente. Por quê? Se eu tenho volume e tenho pressão, eu tenho o trabalho, certo? Mas o que mais que eu percebo? Olha só, a temperatura, olhando por esse gráfico de transformação isobárica, aumenta ou não aumenta? Olha lá, você percebe que está tendo variação de temperatura. É só olhar aqui, ó, de T1 foi para T2, não é isso? Portanto, eu tenho energia interna. Se eu tenho energia interna, então eu sei que na transformação isobárica, a minha lei a primeira lei das transformações ocorre perfeitamente. Eu sei que na minha primeira lei termodinâmica, ΔQ é igual a trabalho mais ΔU. Ótimo, sem problema nenhum, certo? Vamos ver um exemplo? Um gás ideal sofre uma compressão isobárica sob pressão de 4 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado. Seu volume diminui 0,2 metros cúbicos. Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 a terceira joules de calor. A variação de energia interna do gás foi de... Bom, o que eu preciso saber? Qual que é a minha pressão? Está escrito lá, 4 vezes 10 a terceira, certo? O que mais que eu tenho? Está dizendo que o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o que vai acontecer? O valor vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. Então eu tenho menos 0,2 metros cúbicos. Se diminuiu, o gás perdeu energia. Se perdeu energia, o meu ΔQ é o quê? Menos 1,8 vezes 10 a terceira. Certo? Ó, perdeu calor, está escrito ali, ó. Certo? Então, ΔQ menos 1,8 vezes 10 a terceira joules. E está pedindo o quê? A variação da energia interna. O que eu sei? ΔQ igual a trabalho vezes ΔU, certo? Mas eu não tenho trabalho, mas eu tenho pressão e volume. Então, eu vou substituir na fórmula, certo? Porque eu sei que o trabalho é 4 vezes 10 a terceira vezes 0,2 negativo. Porque, ó, eu sei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pressão 4 vezes 10 a terceira, tá aqui, pressão 4 vezes 10 a terceira, e variação do volume, menos 0,2. Fazendo essa linda conta, deu menos 0,8 vezes 10 a terceira. Aí, eu sei que o meu trabalho é de quanto? Menos 800 joules, não é isso? Aí, eu vou fazer o quê? ΔQ igual a trabalho vezes ΔU. Eu não sei o valor do ΔQ? Lógico que eu sei. Vocês concordam que 1,8 vezes 10 a terceira não é a mesma coisa que 1.800 negativo? Isso. Então coloco aqui 1.800, aqui 800, jogo para lá, o negativo fica positivo. 1.800 negativo mais 800 deu quanto? 1.000 joules negativo. Significa que ocorreu uma diminuição de 1.000 joules na energia interna. Ué, mas não é verdade? Não é isso que acontece? Não ocorreu uma compressão? Não teve uma diminuição de volume? Então, lógico que tem que ser negativo, certo? Mais um. A variação da energia interna de um gás perfeito em transformação isobárica foi igual a 1.200 joules. Olha só, variação da energia interna que eu tenho agora.
se o gás ficou submetido a uma pressão de 50 newtons por metro quadrado e a quantidade de energia que recebeu do ambiente foi igual a 2.000 joules. Eu quero saber o volume. Como é que eu vou fazer? Então vamos colocar as informações. Tenho energia interna, 1.200, tenho pressão, 50, tenho variação de calor, dos 2.000 joules, quero saber a variação do volume. Como é que eu faço? Fácil demais, né? ΔQ igual a trabalho vezes ΔU, não é isso? Mas eu sei que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Jogo ali na fórmula, não é mesmo? Substituo o trabalho por P vezes ΔV e troco letra por número. No lugar de ΔQ coloco 2.000, no lugar de P coloco 50 e no lugar do ΔU coloco 1.200. Jogo 1.200 para lá, fica negativo, certo? Faço a continha, passo 50 para lá dividindo, quanto deu? 16 metros cúbicos. Fácil demais, certo? Quem diria que termodinâmica ia ser tão fácil assim, né? Vamos para a próxima? Olha só, agora a gente vai ver a transformação isovolumétrica com volume constante. Mas o que acontece quando o volume é constante? Que a gente sabe, ΔQ igual a trabalho vezes ΔU. Mas o que é trabalho mesmo? Pressão vezes variação de volume, certo? Mas e agora? O que eu tenho? Vamos olhar? Eu tenho pressão. Ótimo! Agora, eu tenho a variação de volume ou não? Não tenho variação de volume. Meu volume é o mesmo. Então, se eu tenho pressão, mas não tenho variação de volume, o meu trabalho vai ser zero. Opa! Significa que na transformação isovolumétrica não existe trabalho. Por quê? Porque o volume tem que variar para que tenha trabalho. Volume aumentou, trabalho positivo. Volume diminuiu, trabalho negativo. Não tem volume, não tem trabalho. E será que tem energia interna? Vamos ver? Se eu olhar aqui o gráfico, o que acontece? Pressão aumentou, temperatura aumentou, certo? Então, olhando a nossa equaçãozinha de energia interna, tenho variação de temperatura? Tenho. Então, o que eu posso dizer? Que o ΔQ é igual ao ΔU, ou seja, a quantidade de calor que vai ceder ou receber vai ser exatamente igual à energia interna. Se eu recebi calor, energia interna positiva. Se eu perdi calor, energia interna negativa. Certo? Vamos fazer um exemplozinho? Uma garrafa hermeticamente fechada contém 1 litro de ar. Ao ser colocada na geladeira, onde a temperatura é de 3 graus Celsius, o ar interno cedeu 10 calorias até entrar em equilíbrio com o interior da geladeira. Desprezando-se a variação de volume da garrafa, a variação da energia interna foi de... Então o que eu tenho? Olha só. Desprezando-se a variação de volume, significa que eu não tenho volume. Se eu não tenho volume, eu não tenho o quê? Trabalho. Trabalho igual a zero, no caso, calorias, porque a gente está falando em calorias. E o exercício que é a variação da energia interna. Que mais que eu tenho? Eu tenho o ΔQ, que é de menos 10 calorias. Por que é menos 10 calorias? Porque cedeu, né? Cedeu 10 calorias. Certo? Portanto, se eu sei que ΔQ é igual a trabalho mais ΔU, só que o que acontece? Não tenho trabalho, porque trabalho igual a zero. Então, ΔQ é igual a ΔU, eu sei que o ΔQ é menos 10, então ΔU deu quanto? Menos 10 calorias. Olha só, brincadeira de criança, né? Vamos fazer um melhor? Vamos lá então. Da VUNESP. A energia interna de uma certa quantidade de gás se comporta como o gás ideal. Contida no recipiente é proporcional à temperatura T. E seu valor pode ser calculado utilizando a expressão U igual a 12,5 T. Olha só, a temperatura deve ser expressa em Kelvin e a energia em joules. Se inicialmente o gás está a uma temperatura de 300 Kelvin e em uma transformação a volume constante, recebe 1.250 joules de uma fonte de calor. Sua temperatura final será de... Bom, quais são as informações que eu tenho? Primeiro, volume constante, que acontece? Eu vou ter um trabalho igual a zero, não é mesmo? Que mais que eu sei? Eu sei que a minha temperatura inicial
é de 300 Kelvin. Eu sei que a quantidade de calor que eu recebi foi de 1.250 joules. E eu sei que a minha energia interna é igual a 12,5 T. É isso que o exercício passou. Então, a minha variação de energia interna é energia interna final menos energia interna inicial, certo? Isso é o que eu sei. Bom, então eu sei que ΔQ é igual a ΔU, concordam comigo? Certo? ΔQ eu sei que é 1.250 e ΔU é o final menos o inicial. Bom, o inicial eu sei quanto é, porque eu tenho a temperatura inicial, não é mesmo? Então, como é que fica? Ó, olha só, ó. U não é 12,5T? Está escrito aqui, ó. U não é 12,5T? Então, 12,5T, certo? O inicial também é 12,5T, só que eu tenho o T inicial, que é 300, não é isso? Então, ficou 12,5 vezes 300. Aqui ficou 1.250 que eu copiei. E agora eu vou resolver a continha, certo? Como é que fica? 1.250, 12,5T. Aqui deu menos 3.750, vou passar para lá, fica positivo, não é isso? Somando os dois deu 5.000 e agora passo 2,5 dividindo. Passei 12,5 dividindo, deu quanto? 400 Kelvin. Então minha temperatura aumentou, então é óbvio que minha energia interna também aumente, não é isso? Certo? Entendido? E assim está feito o exercício. Vamos para mais um? E na isotérmica? Como é que funciona na isotérmica? Vocês sabem que isotérmica é temperatura constante. Olha a isoterma aí, gente. Olha só. Pressão aumenta, temperatura diminui. Pressão diminui e a outra aumenta, não é isso? Olha só. Eu sei que ΔQ é igual a trabalho vezes ΔU. Só que agora, o que acontece? Eu sei que P e V variam porque eu tenho ali na isoterma, não é isso? Então, ótimo, eu tenho os dois. Então, eu tenho trabalho, certo? Se eu tenho trabalho, será que eu tenho energia interna? Bom, eu sei que P e V variam. Então, significa que minha temperatura é constante. Opa! Se a temperatura é constante, significa que eu não tenho variação de temperatura, ou seja, não tenho ΔT. Se eu não tenho ΔT, eu tenho só ΔQ igual ao trabalho. Por quê? Sem o ΔT, o ΔU vira igual a zero. Lembrem-se que a variação de energia interna depende da variação da temperatura. Não variou a temperatura, não tem energia interna, então na transformação isotérmica é só variação do calor igual ao trabalho. Certo? Calor recebido ou perdido, né? Se o calor recebido for positivo, trabalho positivo. Se perder o calor, trabalho negativo. Certo? Exercício. Vamos fazer um exemplozinho aí. A figura representa no diagrama P vezes V a expansão isotérmica que um mol de gás sofre ao receber 1.728 joules de energia na forma de calor. O trabalho realizado na expansão de 1 para 2 metros cúbicos em joules é de... Bom, já deu para perceber que eu quero o trabalho, certo? Mas o que eu tenho? Bom, se eu tenho um diagrama P vezes V, a expansão é isotérmica. Se é isotérmica, o que eu sei? Meu ΔU igual a zero, certo? Mas eu recebi energia, não recebi? Então meu ΔQ igual a 1.728. E ele quer saber o quê? O trabalho, não é isso? Na expansão, certo? De 1 para 2. Então aumentou 1 metro cúbico, não é isso? Como é que eu resolvo isso? Ué, trabalho não é igual a variação da quantidade de calor, mas eu tenho quantidade de calor, então já tenho trabalho. Acabou o exercício. Ponto final. Fácil assim. Tá certo? Sem sofrimento nenhum. Entendido? Fácil, né? Mais um. Um mol de um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, representada no diagrama PV da figura. O estado inicial ao estado final 2. Escolha a alternativa correta durante esse processo. Então vamos lá. Letra A. O gás aumenta de volume e resfria. Opa! Mas não é isotérmica? Quando que vai resfriar? Nunca. Então vamos para B. Opa, vamos pular B, vai. Vamos para C.
No processo isotérmico não há fluxo de calor. Não há fluxo de calor? No processo isotérmico, a temperatura é a mesma. Mas isso não significa que a máquina não tenha recebido ou perdido calor, não é mesmo? Certo? Temperatura não tem relação direta, ou seja, não tem a ver com a quantidade de calor. Você pode ter uma quantidade de calor, não é isso? Em fluxo, mesmo numa temperatura constante. D. A temperatura do gás diminui. Vamos parar por aí, né? Não precisa nem perder mais tempo. O volume do gás aumenta. Opa, o volume aumenta. Pressão diminui. Opa, bonitinho. A temperatura aumentou? Não, não aumentou. A temperatura é constante. Então só sobrou quem? A B, né? A temperatura do gás se mantém constante. Olha que beleza. Mas é preciso fornecer calor ao gás. Lógico, senão não realiza trabalho, gente. Tem que fornecer calor, não é isso? Fornecer o calor, realiza trabalho. Ótimo, então, letra B de bola. Certo? Falta só mais uma. Vamos lá. A adiabática é aquela que ocorre tão rápido que não tem trocas de calor com o meio ambiente. Como será que ela fica na primeira lei? Vamos lá. Eu sei que ΔQ é igual a trabalho vezes ΔU. Sei que, olha só, nesse caso, eu já tenho pressão e volume, olha só. Pressão e volume, as duas estão variando, então eu tenho trabalho. Ótimo, certo? Estão vendo aqui? Isso, tem pressão, né? E tem volume. Ótimo, perfeito. Agora, tem variação de energia interna? Lógico que tem. Se ocorre um aumento e uma diminuição de pressão e de volume tão rapidamente, é lógico que vai esquentar muito. Então tem, lógico que tem variação de temperatura. Só que se tem variação de temperatura, eu tenho energia interna. Opa, mas então eu tenho energia interna e tenho trabalho. O que eu não tenho então? Eu não tenho ΔQ. Se não tem trocas de calor com o meio ambiente, não vai entrar nem perder, não vai entrar nem sair calor. Se não entra nem sai calor, não tem como. Não é mesmo? Então o ΔQ é zero. Se o ΔQ é zero, o que acontece? Eu vou jogar o trabalho para lá, vai ficar o quê? Trabalho igual a ΔU negativo. Significa que quando não tem troca de calor com o meio ambiente, ou seja, ΔQ é zero, significa que ele tem que fornecer trabalho, vai ter que ter trabalho, certo? E mesmo com esse trabalho, essa energia tem que ser tirada de dentro do próprio sistema, certo? Então, vai perder energia interna para poder realizar trabalho. Vamos para um exemplo agora? Olha só, uma amostra de um gás ideal se expande duplicando seu volume durante uma transformação isobárica e adiabática. Olha só, ó, o volume duplicou e a transformação é isobárica e adiabática. Olha como é importante a gente ler direito. Considerando que a pressão experimentada é de 5 vezes 10 elevado a sexta, PA, e o seu volume inicial é de 2 vezes 10 a menos 5. Bom, olha só quanta coisa a gente sabe. Primeiro, se é isobárica e adiabática, ΔQ é igual a zero, certo? Sei a pressão? Sei. 5 vezes 10 elevado a sexta. E eu sei o volume, está dizendo que duplica o volume. Bom, se o meu volume inicial é 2 vezes 10 a menos 5, meu volume final pode ser quanto? 4 vezes 10 a menos 5. Então dá para eu achar meu ΔV? Lógico que dá. ΔV igual a 4 vezes 10 a menos 5 menos 2 vezes 10 a menos 5, que deu os próprios 2 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Bom, que mais? Ele quer a energia interna? Não sei, eu vou calcular a energia interna porque eu tenho várias informações aí, certo? Então vamos calcular a energia interna. Como é que calculo? Trabalho é igual a energia interna negativa. Mas eu tenho pressão e variação de volume. Eu sei que trabalho é pressão e variação de volume, não sei? Então é só trocar letra por número. Coloco 5 vezes 10 a sexta vezes 2 vezes 10 a menos 5 igual a ΔU negativo, certo? Portanto, eu vou ter o quê? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 5, certo?
Quanto que vai dar essa linda conta? 10 ao quadrado, né? Porque aqui vai dar 10 à sétima com 10 a menos 5, 10 ao quadrado. Portanto, o ΔU é igual a menos 100 joules. O calor absorvido pelo gás durante o processo é de 25 calorias, mas o calor é zero, não é, gente? Então não pode ser 25. E outra coisa, a gente percebe que esta informação pode ser em calorias em joules, não é isso? Então a gente tem que tomar cuidado. Olha só, o trabalho efetuado pelo gás durante sua expansão é de 100 calorias. Opa, não deu negativo? Então não pode ser. A variação da energia interna do gás é de menos 100 joules. Olha lá, achamos nossa resposta. Variação da energia interna menos 100 joules. A temperatura do gás se mantém constante? Não se mantém constante. Se você tem variação de energia interna, você tem variação de temperatura, certo? Então, é isso aí, tá certo? Letra C é a correta. Agora nós podemos dar uma conclusão olhando os ciclos que nós estudamos. Olha só. Então, nós temos dois tipos de ciclos, como nós podemos ver. O ciclo motor, que funciona no sentido horário, e o ciclo refrigerador, que funciona no sentido anti-horário. O ciclo motor, né, e o ciclo refrigerador funcionam de maneira contrária. No ciclo motor, energia é recebida e ela é transformada em trabalho. No ciclo refrigerador, o trabalho vai retirar energia do meio, que nem funciona a geladeira. Então percebam que eles funcionam não simplesmente só ao contrário no fluxo, mas no contrário também no sentido do gráfico. Então, ciclos motores sempre vão funcionar em sentido horário. Ciclos refrigeradores sempre em sentido anti-horário. Olhem uns exemplos de ciclo. Nós temos o ciclo de Stirling, o ciclo Otto, o ciclo diesel, que são todos ciclos motores. O ciclo refrigerador e um ciclo especial que é o ciclo de Carnot, que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? O ciclo Otto foi o que nós vimos com o motor a 4 tempos, não é isso? E o ciclo Stirling, que é semelhante ao do funcionamento de uma máquina a vapor. E o ciclo diesel, né? Lógico, ali do lado. Tá certo? Bom, continuando. O ciclo motor, assim como qualquer tipo de máquina térmica, funciona como? Nós temos a fonte quente e a fonte fria, certo? Na fonte quente, o calor entra, vai na máquina e uma parte é transformada em trabalho, outra parte é transformada em energia interna que vai para a fonte fria, certo? Então nós podemos dizer que a fonte quente a gente pode chamar de Q1, fonte fria a gente pode chamar de Q2, certo? E no ciclo refrigerador nós temos a mesma coisa, só que o fluxo é ao contrário. O calor vem da frente fria e o trabalho que vai fornecer aqui, ó, não é o calor que vai fazer com que realize trabalho. O trabalho é que vai fazer com que tenha um funcionamento, ou seja, vai ser retirado o calor do meio, certo? Então, fluxo do trabalho e fluxo da fonte fria e quente são ao contrário no ciclo refrigerador. O trabalho retira o calor do meio e não fornece, não é mesmo? Bom, mas como que funciona isso? Se a gente for perceber, a gente tem a fonte quente, certo? Vamos primeiro imaginar o ciclo motor. A gente sabe que o trabalho é a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, ou seja, trabalho é igual Q1 menos Q2. Porque Q1 tem que ser maior do que Q2 para poder realizar trabalho, certo? Então Q1 menos Q2 é o trabalho, certo? Aí a gente vai tentar descobrir esse rendimento. Rendimento a gente vai chamar de Ni, que é essa letra grega, né?
onde eu tiro a energia. Todo mundo sabe que todo rendimento é dado pela energia útil, pela energia recebida, certo? Então, o que, que acontece? O que, que é a minha energia útil? É o trabalho. O que, que é a energia recebida? É nada mais, nada menos que a quantidade de calor que a fonte quente vai fornecer para o motor, certo? Nisso, eu sei que o meu rendimento é trabalho sobre Q1. Então, essa é a fórmula que a gente vai achar para usar o rendimento de um ciclo motor, certo? Mas a gente também pode dizer que o rendimento pode ser 1 menos Q2 sobre Q1, certo? A gente pode usar essa formulinha também, mas a gente tem que ter em mente que no ciclo motor é da fonte quente para a fonte fria, certo? E quanto maior a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, melhor vai ser o rendimento, né? Lógico, isso é óbvio. Quanto maior a distância entre a fonte quente e a fonte fria, maior vai ser o rendimento. Quanto mais próximo for, menor vai ser o rendimento, tá certo? E no ciclo refrigerador, o oposto, né? Eu sei que é energia útil sobre energia recebida, mas quem que é minha energia útil agora? É a fonte fria, o Q2 que é minha energia útil. E o que é minha energia recebida? Minha energia recebida vem do trabalho agora, certo? Então, o meu rendimento é energia útil que vem da fonte fria e a energia recebida que foi recebida do trabalho, ou seja, o trabalho que vai ser o responsável para fornecer energia para que funcione. Portanto, a gente pode dizer que o rendimento de um ciclo refrigerador é Q2 sobre o trabalho, certo? Tá? Entendido até aí? Ótimo. E aí a gente tem o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo especial, onde, né, o próprio Carnot descobriu que seria um ciclo especial formado por uma expansão isotérmica e uma compressão isotérmica e uma expansão adiabática e uma compressão adiabática. Ou seja, ele descobriu que é impossível você ter um rendimento de 100%. E esse ciclo de Carnot seria o melhor rendimento possível, certo? Não existe nenhuma máquina que consiga um ciclo melhor, um rendimento maior do que a máquina do ciclo de Carnot. Então, quando você tiver um ciclo de Carnot, você tem o rendimento máximo possível. E não é de 100%, gente. Certo? Tá? Entendido? Então, e essa máquina é só uma máquina teórica, certo? Tá? Uma máquina que funcionasse bonitinho, só com expansões adiabáticas isotérmicas, certo? Então, você não teria perda de calores para o meio ambiente, certo? E não haveria trocas de calor. Então, seria perfeito, não é mesmo? Mas a gente sabe que isso não existe porque toda máquina cria atrito, então não vai funcionar, tá certo? Bom, entendido como é que funciona o ciclo de Carnot? Vamos fazer um exercício para fechar então. Uma máquina térmica percorre o ciclo descrito pelo gráfico a seguir. A máquina absorve 6 vezes 10 elevado a quinta joules de energia térmica por ciclo. Qual que é a variação da energia interna no ciclo ABCA? Bom, se é um ciclo, sai do mesmo ponto e volta no mesmo ponto, qual que é a variação de energia interna? Ué, saiu do mesmo lugar e voltou para o mesmo lugar? A energia interna é zero, ou seja, não tenho variação de energia interna. Agora, qual que é o trabalho? Como é que eu vou calcular o trabalho? Bom, como eu tenho uma figura geométrica ali, eu posso calcular pela área, certo? Então a área de dentro desse triângulo seria o meu trabalho. Como é que eu faço? Como está meio difícil de eu achar os valores de cada aresta, o que eu vou fazer? Vou transformar isso daqui num quadrado, porque para achar a área do triângulo fica meio difícil, não é isso? E aí acho a área do quadrado e tiro a área dos triângulos em volta. Então transformo num quadrado aqui, acho um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, e aí o que sobrou é o meu trabalho, certo? Então, como é que eu faço? Olha só, é só olhar. Quanto que é o quadrado? Não é do 1 até o 4? Do 1 até o 4 deu 3, do 1 até o 4 deu 3. 3 vezes 3 dá 9, certo? Então a área do quadrado eu sei. Aqui nesses triângulos eu posso olhar, esses dois aqui são iguais, não são? 1 por 3 e 1 por 3, não é mesmo?
Então, vocês sabem que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, 3 vezes 1 dividido por 2, 3 vezes 1 dividido por 2. E aqui, esse aqui é 1, 2 e 1, 2. Então, vai ser 2 vezes 2 dividido por 2. Não é isso? Fazendo essa linda conta, vai dar 9 vezes 1,5, menos 1,5, né, porque o quadrado é 9, um triângulo é 1,5, outro triângulo é 1,5 e o outro triângulo é 4. Deu quanto? Deu 2. Quanto que deu? 4. Mas é 4? Olha o 10 elevado à quinta aqui. Então, a gente não pode esquecer da informação que está no gráfico. Então, 4 vezes 10 elevado à quinta joules. Achei o trabalho. Dá para achar a quantidade de energia térmica transmitida à fonte fria? Sim. Por quê? Eu sei que o trabalho é o quê? O que é o trabalho? Eu sei que é nada mais, nada menos que Q1 menos Q2. Não é isso? Eu tenho Q1. Olha aqui em cima a informação, ó. Absorve 6 vezes 10 a menos 6 a quinta. Então, isso aqui é o Q1. Então, se eu tenho o Q1 e eu calculei o trabalho, é só achar o Q2. É só fazer uma continha, então deu quanto? 2 vezes 10 a quinta joules. Por quê? Que o trabalho eu sei, Q1 eu sei, né? Inverto o trabalho com Q2, vai ficar Q1 menos trabalho. 6 vezes 10 a quinta menos 4 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta joules. Agora é só calcular o rendimento. Como é que eu calculo o rendimento? Trabalho sobre Q1. Tenho trabalho? Tenho. Tenho Q1? Tenho. Só jogar na fórmula. 4 vezes 10 a quinta sobre 6 vezes 10 a quinta. Quanto que dá 4 vezes 10 a quinta sobre 6 vezes 10 a quinta? Corto 10 a quinta aqui, sobrou 4 sobre 6. 4 sobre 6, 0,66, que dá o quê? Em torno de 66% de rendimento dessa máquina. Olha que máquina boa. Tem um rendimento acima de 50%. Certo? Espero que tenha dado para entender isso daí. Eu sei que é um tópico bem difícil, mas veja quanta coisa a gente viu hoje. Certo? Tá? O que? Vocês querem ver mais um pouquinho? A gente pode ver a segunda lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, existem dois enunciados. O enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de Clausius. O enunciado de Kelvin Planck: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Ou seja, é impossível um rendimento de 100%. Certo? Então esse enunciado é muito importante. E o enunciado de Clausius, que diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Ou seja, o calor sempre passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é o funcionamento normal das coisas. Se você quiser que funcione ao contrário, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer como funciona um refrigerador. Você vai ter que retirar energia do meio ambiente, que é o que o trabalho faz quando ele é negativo, não é mesmo? Então, o que a gente percebe? Que para que o oposto ocorra, é necessário fornecer energia na forma de trabalho, não é mesmo? Então, vamos ver um exercíciozinho. Com relação às máquinas térmicas e à segunda lei da termodinâmica, analise as proposições a seguir. As máquinas térmicas são dispositivos utilizados para converter energia mecânica em energia térmica, como consequente realização de trabalho. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica. É o contrário, né? É a energia térmica que vai ser transformada em trabalho, não é isso? Então, isso aqui está falsa. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser se forçado por um agente externo, que é o caso do refrigerador. Opa, essa aí tá bonitinha, não tá? Então essa é verdadeira. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica de uma fonte quente. Olha só, é possível construir. É possível? Lógico que não, né? A gente não consegue construir uma máquina térmica que transforme
totalmente a energia térmica em trabalho, você teria um rendimento de 100%. Lembra que rendimento de 100% não existe? E última, nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina de Carnot. Opa, isso mesmo, é exatamente isso. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, certo? E com isso a gente termina o nosso curso de termodinâmica. Espero que tenham gostado e aproveitado isso para que vocês consigam desenvolver as atividades que vocês têm por aí. Até!